Esse é um material informativo sobre a vacina da Pfizer, o imunizante da Pfizer. Muita gente não conhece e acha que as vacinas são todas iguais e não, elas são bem diferentes, as tecnologias são bem diferentes. A imunizante da Pfizer, então, usa o RNA mensageiro, que é feito por engenharia genética. Então, quem não tem muita familiaridade com o tema, então, nosso material genético ele fica armazenado em códigos de letras que são os nucleotídeos combinados e ficam em fita dupla. Esse é o DNA que fica no nosso núcleo. E o RNA é uma fita simples que é um pedaço, uma cópia desse material genético que faz um trabalho intermediário. Então, o RNA mensageiro ele sai do núcleo, leva aquela fita com código genético, procura os ribossomos e esses são organelas que produzem as proteínas do nosso organismo conforme que está no código daquela fita. Então, ele é um intermediário, fita única, material genético. É uma fábrica de proteínas do nosso organismo. Então, a vacina da Pfizer, o que ela faz? Ela injeta um RNA mensageiro e esse RNA vai entrar na nossa célula, vai procurar o ribossomo e vai fazer o ribossomo produzir esta proteína spike, que agora já está se vendo que ela é altamente inflamatória. O nosso organismo vai passar a produzir essas proteínas e essas espículas e o sistema imunológico vai reagir a elas e vai fazer uma reação imunológica. Então, assim, o sistema imunológico, quando pega então, a proteína que está sendo produzida, vai apresentar o sistema imunológico para ter uma reação. Mas a gente tem aqui uma questão diferente, né? Então, esse RNA não é o código genético original da proteína spike do coronavírus. Ele é um RNA mutante da proteína S. Eles fizeram uma série de modificações e a célula, ela produz o RNA mensageiro através do núcleo, ele sai do núcleo. Então, esse RNA mensageiro é reconhecido como sendo da própria célula. Quando ele vem um RNA de fora, a célula sabe, reconhece como sendo estrangeiro e rapidamente ela destrói. Então, eles tiveram que fazer um truque para que esse RNA mensageiro que vem de fora não seja identificado pela célula e passe desapercebido. Então, houve uma troca das letras dos nucleotídeos por esse tridentezinho aqui, que se chama trocaram a letra U, da uracil, pela 1-metil-3-pseudouridilil, que é esse tridentezinho. Então, todas as letras U foram trocadas e ficou, essa é a sequência genética do RNA mensageiro da Pfizer, né, para codificar a proteína spike. Aqui é um código genético humano com todas as combinações das letrinhas, então são as variações. Essas vacinas elas precisam de nanomateriais para envolver o RNA mensageiro, porque ele é muito facilmente degradado. Então esse material nanotecnológico, são partículas muito pequenas que envolvem esse RNA e vão fazer a entrega, vão penetrar na célula para entregar esse RNA mensageiro. Existem muitos nanomateriais, que vão desde gorduras, nanopartículas magnéticas, polímeros, nanopartículas de carbono, para fazer entregas hoje em dia de medicamentos e de vacinas. Então aqui é o complexo do RNA mensageiro da Pfizer. Então o RNA fita única fica ali protegido, nanopartículas de gordura e esses fiozinhos é o polietileno glicol. Ele vai dar durabilidade para que esse complexo consiga chegar dentro da célula. Fica uma coisa mais ou menos parecida com isso. Então, aqueles fiozinhos, o polietileno glicol é um material sintético. Ele é usado em pastas de dente, cremes, na indústria farmacêutica, mas sempre com uso externo, né? Agora, ultimamente, está sendo usado para uso intracelular. E então ele dá durabilidade, são esses fiozinhos, para entrar na célula, para depois ela desmanchar esse complexo e o RNA ser despejado na célula para fazer dar as suas instruções. Na Science foi publicado no final do ano passado um artigo sobre as reações alérgicas que estavam ocorrendo com a imunizante da Pfizer
e as fortes suspeitas de que sejam reações a esses nanomateriais, que é o polietileno glicol. Então, existe sim anticorpos pré-existentes, né, para o PEG. Os japoneses fizeram um estudo a respeito de como se comportam, né, a biodistribuição dessas nanopartículas no organismo, como é que é a eliminação delas. E eles encontraram que elas se concentram muito no fígado e em vários órgãos, aqui cérebro, coração. No fígado leva até 9 dias para ser eliminado. E também cientificamente há muita discussão a respeito de incorporação de material genético, é possível ou não. Muitos dizem que não, que é fake, mas sim, é possível, porque nosso genoma nós temos de 5 a 10% de retrovírus integrado ao nosso genoma ao longo da nossa evolução. Então, é possível um RNA se transformar em DNA e se incorporar ao genoma humano. Tanto que nós temos, então, retrovírus endógenos. O genoma humano, cada um tem o seu, é uma assinatura, tem a sua combinação de letrinhas, então é uma coisa totalmente singular. Existem outros artigos publicados que estão questionando as sequências do RNA mensageiro da Pfizer, que são muito parecidos com prions e que corre o risco de se criar uma doença priônica. Então, prions são pequenos pedaços de proteína que tem uma espécie de vida própria, que causam uma doença mais conhecida, né, popularmente como a doença da vaca louca, que vai destruindo, né, os neurônios. Muito importante o pessoal consultar as bulas, né? Muitas pessoas têm problemas de saúde e elas têm que ver se elas têm contraindicações, porque as bulas têm algumas informações. Então, aqui no site da Anvisa a gente tem a bula da Pfizer e algumas informações ou não informações a gente encontra, né? Então, sobre genotoxicidade e carcinogenicidade não foram realizados estudos, então a gente não sabe. Toxicidade reprodutiva só foram feitos em ratos os estudos. Pessoas com distúrbios de coagulação devem ter muito cuidado com histórico de anafilaxia também. As grávidas não existem, os estudos são muito limitados, são em animais. A vacina é classificada como categoria B para gestantes. Não se sabe se ela é excretada no leite, né, tanto para as lactantes. E o que se viu, assim, nunca se viu uma corrida tão grande das vacinas. A todas as fases, a grande maioria das vacinas fusionaram as fases. Então, o tempo que se levava para avaliar as reações adversas de médio e longo prazo, esse tempo não ocorreu. Ele está ocorrendo agora durante a vacinação em massa, que é a fase 4, e que nós vamos ver, né? Então, aqui são registros oficiais do Clinical Trials, dos testes, né? As pesquisas de vacinas que estão sendo feitas. Esse é o da Pfizer. E o tempo estimado para ela completar o estudo vai ser em maio de 2023. O estudo ainda está ocorrendo, fase 1, 2, 3, esse é o título oficial. Então, é uma vacina experimental. O pessoal que está tomando tem que saber que eles estão fazendo parte de um teste. Ela não está pronta, vai estar pronta em 2023. Existem mais de 200 vacinas em desenvolvimento das mais variados tipos de tecnologias e materiais. E então, o paciente, o cidadão, tem o direito de fazer a sua escolha de qual vacina que ele quer utilizar, se ele não quer usar vacina ou se ele quer esperar, né, uma daquelas vacinas que estão se desenvolvendo. O direito à liberdade de escolha, ele deve ser preservado.